Convidamos agora o médico infectologista Dr. Rodrigo Carneiro, subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde. Ele vai falar sobre as atualizações do gabinete de crise e doenças emergentes e reemergentes. Muito obrigado pelo convite. Antes de começar a falar para vocês propriamente sobre isso, primeiro eu quero dizer que essa interação entre a saúde e a educação ela é absolutamente fundamental. Mas eu quero começar falando uma coisa muito importante. Eu quero dar bom dia primeiro, bom dia para todas, para todos e para todos. Isso é importantíssimo. Eu quero dizer que vocês existem e são importantes para nós. Para a Subsecretaria de Atenção Básica, a inclusão é essencial. Bom, a gente vai falar hoje sobre, eu vou aumentar esse link entre a saúde e a educação. Nós temos uma parceria já que vem sendo construída há muito tempo. Eu tenho que agradecer sempre nominalmente ao secretário, ao professor Marcelo, a Kátia Mello e ao pessoal do PSE, do Programa Saúde na Escola. A gente não consegue fazer saúde, promover saúde sem educação. A gente precisa educar as crianças e os adolescentes desde cedo. A gente precisa informá-los do que é correto. Nós vivemos recentemente, vocês todos vão lembrar, uma pandemia de desinformação que dificultou muito a gente no manejo da pandemia no Brasil inteiro, no mundo, em Campos principalmente. Então, a informação correta, a educação das pessoas, ela é fundamental. E a gente tem que começar com os pequenos, principalmente, as crianças e adolescentes. Isso vai facilitar a formação de nossa sociedade de forma saudável no futuro. Então é um grande prazer estar aqui e poder conversar com vocês. Eu vou mostrar para vocês basicamente 3 situações principais que no momento são as que ainda mais preocupam nós na saúde, e certamente a gente mantém depois uma discussão, dúvidas, sugestões, a gente conversa bastante. Então, das 3 situações que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de Covid, a gente vai falar de dengue e a gente vai falar de vacinação, de imunização, que tem tudo a ver com essa interação de saúde com educação. Pode iniciar, por favor? Bom, primeiro vamos passar um pouco as atualizações de Covid. Todo mundo já é catedrático em Covid, com tanta informação que a gente teve nesses últimos 2 anos e meio. Então, o recado principal para falar nós estamos em uma situação bastante favorável, mas a Covid não acabou ainda. A gente está quase chegando no nosso objetivo, que é que o Covid vire endêmico. A gente sai de pandemia, epidemia, para uma endemia, onde o número de casos ele é muito menor, mas certamente a Covid, a partir de agora, ela vai fazer parte do nosso dia a dia, como várias doenças infecciosas fazem. Por exemplo, a gripe. Nós vacinamos anualmente a população para a gripe, e agora, certamente, o Covid, o coronavírus, ele vai entrar também nessa estratégia vacinal e nós vamos conviver com ele. Nós temos que imunizar a população para que os quadros graves não apareçam. Então, isso cada vez mais, isso é verdade, isso é um fato, e nós teremos que conviver com isso. Então, ainda bem que as recomendações principais, elas são as mesmas para quase todas as doenças transmissíveis por via respiratória. Então, a gente tem que ter o cuidado de higiene, sempre reforçar com os alunos, com a população em geral, os cuidados de higiene, distanciamento, evitar frequentar locais aglomerados, principalmente na ocorrência de sintomas respiratórios importantes. O próximo, por favor.
Atualizando então os dados, segundo a OMS, nós temos já praticamente uma defervescência dos quadros de Covid em todo o mundo, fruto principalmente da vacinação e, infelizmente, da imunização natural. A própria infecção ela também causa essa imunização, mas nós estamos então alcançando, talvez hoje, amanhã ou depois, as 700 mil mortes no país. Então, isso tem que ser lembrado, isso tem que servir de alerta, tem que servir de informação para a gente passar para as pessoas. Nós perdemos mais do que uma cidade inteira, digamos, uma cidade e meia, digamos, com essa pandemia só no Brasil. Então a gente quer que realmente esse número pare de crescer, e para isso os cuidados que vocês já conhecem e a vacinação é extremamente importante. Bom, aqui é só para deixar bastante explicativo para vocês. Esse é o quadro evolutivo do estado do Rio, que é praticamente igual ao do país com relação às chamadas ondas de Covid. Então a gente está ali desde o início de 2020 até o final, agora em 2023. Então reparem como que foi o comportamento da infecção, da pandemia no nosso estado, seguindo aquelas famosas ondas que nós evidenciamos, mas que ainda bem, lá para o final agora, aquela última onda ali foi a subvariante da Ômicron, que agora tem vacina, a BA5, BA4, com um número bem menor de casos. Isso é fruto da vacinação. Então é por isso que é tão importante que a gente consiga vacinar e das medidas também de distanciamento, de higiene. Então a Covid está controlada, ainda bem. Hoje não é nossa maior preocupação em termos de saúde pública, em termos de vigilância, mas ainda assim é uma doença potencialmente grave que nós devemos continuar atentos. Se serviu para alguma coisa essa pandemia, é para reforçar a atenção, os cuidados na transmissão de doenças. Então as medidas de distanciamento e principalmente higienização, elas são importantíssimas. Pode passar. Aqui é basicamente, para não sei se está todo mundo conseguindo ver, só para mostrar como que o número de casos ele vem diminuindo no nosso estado. Campos lá geograficamente está lá na região norte, em azul mais claro. Nós estamos conseguindo diminuir consideravelmente o número de casos. A gente segue com as mesmas estratégias com relação à testagem. Nós temos que continuar testando, e aqui fica a informação, o pedido, o recado para vocês. Nós temos testagem nas escolas. Vocês devem acionar sempre o programa Saúde na Escola quando vocês desconfiarem, olha, estou com muita criança com sintoma respiratório, tem crianças que estão começando a faltar mais a aula. Nós temos equipes volantes que vão até as escolas para fazer essa testagem. Aí a gente testa todo mundo, desde criança até todos os profissionais da educação. Então isso vai continuar. Vocês terão essa autonomia de solicitar ao programa Saúde na Escola, a Secretaria de Educação, que nossas equipes vão até as unidades de vocês, para que a gente possa então identificar rapidamente os casos, e com isso a gente consegue bloquear a transmissão dentro da unidade. A gente então está com essa tranquilidade hoje por vários motivos. Uma das estratégias é essa, da gente conseguir deslocar equipes até locais de alto risco de transmissão, conseguir identificar os casos, e com isso a gente retém, a gente diminui a quantidade de casos em determinados locais. Então, fica para vocês já essa informação. A gente tem essas equipes, caso vocês identifiquem tanto criança quanto profissional com sintomas respiratórios, nós podemos ir até o local e fazer a testagem. Pode passar, só positividade. Bom, aqui é importante para eu alertar vocês de um fato. A gente está todo mundo há 2 anos e meio, 3 anos só ouvindo falar de coronavírus, mas outros micro-organismos, principalmente outros vírus respiratórios, eles continuam existindo, continuam circulando e causando doença. Então, só para a gente ter esse dado, passar para vocês o quanto que é importante. A linha vermelha, ela é de um outro vírus, é o vírus sincicial respiratório, é aquele que causa a bronquiolite, principalmente em crianças pequenas, crianças menores. Se vocês forem notar, no último mês,
esse vírus ele já tá predominando frente ao coronavírus. Então, a maior parte, esses são os casos de síndromes respiratórias em crianças. A maior parte do número de casos de vírus sincicial respiratório, de doenças respiratórias, é por esse vírus, não é mais o coronavírus. Ele já caiu para o segundo lugar e ali mais embaixo a gente tem os vírus influenza, que causam a gripe. Então, reparem como que o dado cronológico, a série histórica, mostra que o vírus influenza, ele raramente tem subida. A gente teve uma subida ali pontual. Isso é por quê? Por causa da vacina. Nós já fazemos a vacina contra a influenza há muito tempo. Essa vacina, ela vai protegendo, ela vai treinando o nosso sistema imunológico com o passar do tempo. Por isso que é tão importante nós fazermos a vacina rotineiramente, periodicamente. O vírus sincicial respiratório ele não tem vacina, então todo ano, em determinado período de tempo, a gente tem, principalmente com o retorno às aulas, o início do outono, a gente tem o aumento da circulação do vírus sincicial respiratório. A forma de prevenção é exatamente a mesma para todos esses vírus. Então, a gente tem que estar atento para esses sintomas respiratórios, tentar, dentro do possível, diminuir o contato próximo desses pacientes sintomáticos. Então, fico alerta que o coronavírus, ele não acabou, ele ainda é importante, mas não é o único. Aqui é basicamente para mostrar para vocês como que essa infecção se comporta. E se vocês forem olhar ali embaixo, o que está em vermelhinho, é o vírus sincicial respiratório, de 0 a 4 anos. Reparem como que, principalmente nessa idade, ele predomina e muito frente a outras viroses respiratórias. O vermelho é o vírus VSR, vírus sincicial respiratório, o verde é o coronavírus, e os azuis, que praticamente nem aparecem, são os vírus influenza. Então, nós não temos só coronavírus, outras viroses existem e elas vão continuar existindo. Anualmente nós teremos, vocês sabem até melhor do que a gente da saúde, vocês estão na ponta que sempre no começo das aulas a gente tem um aumento do número de casos de síndrome respiratória nas crianças. Então, higiene, distanciamento, para todos aqueles quadros que a gente consiga fazer isso para diminuir a circulação desses vírus. Em Campos, reparem como que já há algum tempo a gente não tem um impacto na saúde pública pelo coronavírus. A gente está conseguindo, ainda bem, controlar de forma sustentada a transmissão, a circulação do vírus. Então, nós tivemos aqueles períodos mais críticos, principalmente no início de 2021, no Brasil inteiro, a gente teve aqueles quadros que a gente quer esquecer, lembrar de Manaus, etc. E Campos a gente também teve uma dificuldade grande, um grande número de casos, mas desde que nós conseguimos implementar de forma sustentada a vacinação, esses quadros, a pandemia ela passou a se comportar de forma menos agressiva, e é o que a gente tem visto já nos últimos 6 meses, não tivemos maiores problemas com o coronavírus. Aqui eu só botei esse slide para mostrar para vocês como que a escola é importante. Nós temos também equipes que vão até as escolas. E aí, para aplicar não só a vacina de Covid. Eu vou iniciar aqui um pouco falando de imunização, e mais para frente eu vou mostrar para vocês o quão crítico que é a situação de imunizações no país. A gente conseguiu melhorar um pouquinho no final do ano passado e agora no início desse ano, mas a gente vai precisar da ajuda de vocês também. Então nós temos equipes que vão diariamente às unidades escolares, às escolas e às creches, estão os números que vocês verem, do quanto que a gente conseguiu imunizar. A gente, infelizmente, a gente ainda não conseguiu, nesse intervalo de um ano, ir a todas as unidades. A gente vai a todas as unidades e depois a gente vai voltar a lista para cima. A gente vai voltar vindo pegando novamente aqueles que não foram imunizados. Mas há um cronograma. Esse cronograma ele é feito, normalmente é avisado com 2 a 3 semanas de antecedência a cada uma das unidades, para que vocês possam preparar, informar aos pais e responsáveis e preparar a unidade de vocês para receber a equipe
de vacinação, é uma equipe da saúde, mas que está no programa Saúde na Escola, para que vocês possam informar os pais, para que vocês ajudem a gente ainda tem muita gente que se nega a se vacinar, e a gente leva todas as vacinas do calendário básico, do PNI, do Programa Nacional de Imunizações. Por quê? Porque a gente precisa imunizar nossas crianças. A nossa cobertura, não só de campos, do país inteiro, ela está abaixo do mínimo que nós temos que vacinar. E isso é fruto de uma série de fatores também, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, só que nós não queremos, não podemos admitir que doenças que são imunopreveníveis, que existe vacina, que elas voltem a aparecer. Vou dar um grande exemplo do sarampo. A gente voltou a ter casos de sarampo, inclusive no estado do Rio, e isso é fruto da baixa adesão vacinal. Sarampo é uma doença potencialmente grave, que interna os pacientes, que deixa eles graves, que pode levar a óbito. Então, a gente tem que vacinar essas crianças para que a gente não volte a ter o sarampo ou a poliomielite, que são as duas principais doenças de maior gravidade com risco de retorno. Então, conversem com a Secretaria de Educação, conversem nas unidades de vocês, para preparar as unidades de vocês para receber as equipes de imunização e, principalmente, chamem os pais responsáveis para perto, ajudem a gente a convencê-los a vacinar, porque a gente precisa aumentar a nossa cobertura vacinal. A testagem que eu comentei com vocês, nós temos ainda em campos, a gente está diminuindo, progressivamente os locais de testagem aqui para Covid, mas nós ainda temos o Centro de Saúde de Guarulhos fazendo essa testagem de forma aberta, precisa só da marcação pela internet. Nós também temos então essas equipes que vão até as escolas para testar. Esses são os números mais atuais da testagem. Aqui é importante a vacinação. A gente agora tem a vacina bivalente, vocês devem ter ouvido falar. Nós temos atualmente esse número de imunizações, de imunização com as vacinas anteriores. Nós conseguimos completar o esquema vacinal de 360, tem que somar os 10 mil da dose única, 376 mil pessoas na cidade. Isso dá uma cobertura satisfatória em termos de imunização. É essa imunização que fez com que nós não tenhamos aqueles picos novamente de casos de Covid. Então, agora é a vacina bivalente que está sendo dada. Em breve, ela vai estar disponível para as crianças nas escolas, e a gente vai também contar com vocês até o final, até o meados de abril, final de abril, essa vacina vai estar sendo feita em ambiente escolar também. Então, também pedimos a ajuda de vocês para que informem pais responsáveis para que seja dada essa vacina. Ela já funciona mais ou menos como a vacina da gripe, que é uma atualização das principais cepas circulantes, e a gente precisa usar essa vacina também nas crianças e adolescentes. Aqui, basicamente, nossas conclusões com relação ao Covid. Uma dúvida que sempre vem: nós tiramos a obrigatoriedade do uso de máscara. O uso de máscara ele passa a ser opcional, mas, mais uma vez, a partir do momento que identifique-se alguém com sintomas respiratórios exuberantes, a gente pede que, se possível, tire da unidade, ou, se for impossível, use máscara. A máscara ela diminui um pouco a eliminação, a ida do vírus, do micro-organismo para o ambiente. Então, a máscara ela já está opcional, não é mais uma obrigatoriedade, mas ela ainda tem alguns pontos de indicação, como principalmente esses sintomas respiratórios muito intensos. Vamos falar agora um pouco da dengue. Na verdade, a dengue ela preocupa a gente mais do que a Covid atualmente. Vocês têm acompanhado certamente também as notícias pela imprensa, de que nós estamos aumentando consideravelmente o número de casos. Isso começou no início do ano, bem no início de janeiro, na virada do ano. Lá na vigilância nós percebemos um aumento que a princípio nós ficamos observando por 2, 3 semanas, até que a gente percebeu que não é um aumento sustentável e muito provavelmente nós entraríamos em uma epidemia. E isso vem acontecendo. Preciso passar o próximo.
Só para vocês terem uma ideia, então vamos falar de números. Em todo o ano de 2022, nós tivemos 217 casos confirmados de dengue no município. Até agora, a gente fecha sempre semanalmente, né, os casos. Até a última semana epidemiológica, semana passada, nós já tínhamos 701 casos. Então, em 2 meses praticamente, nós já mais que triplicamos o número de casos de dengue no município de Campos. Então, a gente precisou dar o alerta para a sociedade e, mais uma vez, qual que é a novidade agora em termos de combate à dengue? Todo mundo sabe como que a gente tem que evitar a dengue, principalmente evitando o vetor, mosquitos, criadores do mosquito. Só que a população, ela culturalmente e por já há muitos anos nós não termos nenhuma epidemia, a população ela vai afrouxando com as medidas, ela vai cuidando cada vez menos. Então a gente precisa das crianças e dos adolescentes. É o que a gente tem feito com várias campanhas educativas. O CCZ ele tem feito campanhas nas escolas e principalmente a educação, a Secretaria de Educação está ajudando muito também com a conscientização dessas crianças e adolescentes, e a gente precisa disso para que nós possamos educar a população. Crianças e adolescentes eles farão parte do nosso exército de combate à dengue. Se o pai, a mãe, o tio, o avô não pode tirar algum tempo para ir no terreno, baldio, ir no jardim para olhar possíveis focos dentro de casa também, focos de criadores, as crianças e adolescentes podem. Então, vamos educá-los, vamos treiná-los, vamos informá-los para que eles ajudem a gente a diminuir o número de casos de dengue. Nós, infelizmente, já tivemos um óbito esse ano, um paciente de travessão, e isso é o que a gente quer evitar o máximo possível. Bom, aqui basicamente para explicar para vocês porque há uma dúvida, uma questão conceitual, se estamos em epidemia, não estamos em epidemia, situação epidêmica. Isso na prática não faz diferença. O que a gente tem aqui? Isso é uma série histórica desde 2009. O que é o esperado para a dengue em termos de comportamento de número de casos? Se a gente for ver a linha vermelha, é a média móvel. É o que a gente tem na média cronológica desde 2009. Então, esse seria o número de casos que a gente esperaria até agora, a nossa semana epidemiológica. A gente está entrando na 11ª semana epidemiológica, é o que a gente esperaria. A linha tracejada amarela é o limite superior entre aspas, do aceitável do número de casos. E a linha preta é o que a gente tem em 2023. Então, na prática, nós já estamos vivendo uma epidemia. Há alguns conceitos específicos, estatísticos, mas isso não faz diferença para a gente na prática. E outra, se vocês notarem, a gente está em tendência de subida. Adivinha o que foi aquela queda do número de casos? Quem se arrisca? Carnaval. Subnotificação. No carnaval o país para, ninguém mais, é uma semana praticamente inteira perdida, ninguém mais informa nada. Então o que a gente teve foi uma subnotificação por causa do carnaval. Reparem que imediatamente depois a subida era vertiginosa. Então por quê? Porque nós voltamos de serviço de saúde, os laboratórios voltaram a notificar. Então o que nós temos é uma tendência de alta. O que a gente tem que evitar? A gente tem que fazer igual era no Covid, a gente tem que achatar essa curva. Por quê? Porque quando os casos começarem a aparecer, a gente sabe que uma porcentagem deles vai evoluir para o quadro grave, vai evoluir para os sintomas hemorrágicos, para choque, e a gente tem o risco de quadros graves e óbitos. Então a gente tem que diminuir o número de casos de dengue para que a gente não vá lotar os hospitais e principalmente não vai ter pacientes com quadros mais graves. Então não faz diferença na prática a gente só ter a taxa, ficar taxado, é epidemia, não é epidemia. Na prática nós já vivemos uma epidemia, o número de casos ele é assustadoramente maior do que a série histórica e nós temos que intervir na Secretaria de Saúde. A gente já está fazendo isso, vou mostrar para vocês alguns dados, principalmente dos mutirões, mas a gente precisa da educação, a gente precisa da ajuda de vocês, das nossas crianças e adolescentes principalmente, para eles ajudarem a gente a diminuir o número de casos. Só para citar para vocês aqui
os mutirões que nós fizemos. Então, como que é feito esse rastreio? Nós temos a notificação dos casos e esses casos eles têm um endereço tanto de residência como do trabalho também, muitas vezes. Onde que essa pessoa andou? Por onde que essa pessoa andou? O caso confirmado de dengue. E aí a gente vai fazendo um mapa de calor da cidade. A cidade ela é toda geograficamente toda dividida e nós observamos então os locais, as micro-regiões onde há maior circulação do vírus. Além disso, a gente também coloca as armadilhas do mosquito da dengue. Lá a gente vai lá e vê onde que ele está depositando os ovos. Quando a gente junta essa informação, a gente percebe quais são os locais de maior circulação do vírus e é onde a gente vai atuar principalmente de maneira mais enérgica, realizando os mutirões. Então a gente realizou primeiro em Travessão, coincidentemente a gente já havia identificado isso, foi 3 dias antes, infelizmente, da confirmação do óbito. A gente já tinha programado ir para Travessão, fomos lá, já fomos ali em Pecuária, ao redor da Pecuária, e já fomos no Parque Prazeres também. O próximo local que a gente vai é no Jockey. Esses são, por enquanto, os locais que a gente identifica como de maior transmissão da dengue, presença do mosquito, do vetor transmissor da dengue. Então, o pedido fica principalmente para quem está nessas 4 regiões, quem vai atuar, vocês que vão atuar, se as unidades de vocês estiverem nessas 4 regiões, é reforçar então a conversa com os alunos para que eles colaborem para a gente conseguir diminuir a oviposição do mosquito da dengue. Ele precisa da água parada, preferencialmente, para poder se reproduzir. Então, para quem está nesses 4 locais, a gente pede, reforcem a necessidade das medidas de prevenção, procurar na casa, no terreno, no domicílio, independente do tipo, os possíveis criadores do mosquito. Só para mostrar os dados, pode passar. E agora a gente vai falar das imunizações. Bom, desde 2017, o Brasil, que vocês já devem ter ouvido falar isso, o Brasil que sempre foi um exemplo de imunização do país, do mundo, ele começa a diminuir a quantidade de pessoas imunizadas, a adesão da população à vacinação. E esse risco ele vem sendo acumulado. Por quê? Quando a gente vacina pouco, as pessoas vão nascendo e vão morrendo. Quem nasce não está imunizado. Então a gente vai aumentando o rebanho de suscetíveis, que é o que o vírus precisa. O vírus, o micro-organismo precisa para começar a circular. Quando a gente aumenta perigosamente o número de suscetíveis, o vírus, a bactéria, eles podem voltar a circular nessa população. E como que a gente bloqueia? Imunizando. Infelizmente, desde 2017, o país vem caindo a adesão da população na imunização, né? Principalmente por incompetência ou falta de ação do Ministério da Saúde, que é o principal órgão que formula essas medidas de imunização. Então eu vou mostrar alguns números para vocês do estado do Rio, daqui da gente. Bom, só para falar antes, né, o problema atual, o cenário, então desde 2017, essa redução progressiva em todo o território nacional. Esse risco ele vai acumulando, como eu falei para vocês, a população ela vai se renovando e quando a gente renova uma população sem imunização, a gente aumenta o potencial de circulação do vírus. E a gente já percebeu um aumento da notificação dos casos de sarampo, um exemplo prático dessa queda na imunização. Então, se vocês forem, só para explicar, essa daí, cada uma dessas colunas, né, do grupo de colunas, é uma vacina diferente. E aí os anos, então, reparem que vai até 2022. Reparem como que todas as vacinas, elas estão em queda. A gente precisa, para a grande maioria das vacinas, de 95% daquela faixa etária indicada para vacina imunizada. Quando a gente não tem os 95%, é aquilo, esses 5% ele vai crescendo e vai aumentando o número de pessoas suscetíveis. Com o passar do tempo, esse risco ele só vai aumentando. Então, se a gente pode passar o próximo, essas são as vacinas, ali são todas as vacinas do calendário básico de imunização. Tem a pentavalente para tétano, difteria, coqueluche, hemófilos, hepatite B, pólio, sarampo, cachumba e rubéola, gripe, está tudo ali. Todas elas vieram tendo uma queda vertiginosa desde 2017.
E aí a gente está aumentando o risco do retorno de doenças que poderiam estar eliminadas. Então, é primordial que a gente imunize principalmente nossas crianças, e aí principalmente aquelas abaixo de 5 anos. Então, nos ajudem a informar, nos ajudem a educar os pais responsáveis principalmente. Pode passar? Aqui é para dar um número cru para vocês, das duas mais perigosas, o sarampo e a poliomielite. Se vocês repararem, desde final de 2016, 2017, a gente tinha lá, ó, se você for olhar para cima, a gente tem lá 100%, 99%, 96%, chega a passar de 100%. Por quê? Porque vem gente de fora, não domiciliada, para vacinar. Então isso acontece no estado do Rio. Então quando a gente vacina indivíduos que não são da região, isso aumenta, a gente às vezes consegue vacinar um número maior do que o estabelecido, né? Esse cálculo é feito pelo IBGE, da população estimada, então a gente vacina um número ainda maior. Mas se vocês forem notar, a gente quase sempre vinha, ano após ano, atingindo a meta vacinal. De 2017 ela começa a cair, ó, 89, 88, 87, 73, em 2020, 55, 2021, 53, no ano de 2022, esse dado era até por quadrimestre, que a gente calcula até o terceiro quadrimestre, estava em 37% da vacina para poliomielite. O outro que está marcado lá é a vacina para sarampo, mesma coisa. Para essas duas vacinas a gente tem que ter os 95% de imunização idealmente. E a gente está muito abaixo. Então imagina a quantidade de criança que deixou de ser vacinada. É um número muito grande. Essas crianças estão aí, estão andando na rua, estão indo para as escolas. Então, nas unidades de vocês, certamente teremos crianças não imunizadas para essas duas doenças, que são altamente transmissíveis, principalmente o sarampo. Bom, deve ter alguém aqui, provavelmente o pessoal da área também de matemática, mas vamos passar o próximo. Antes disso, só para mostrar a realidade para vocês, no Amapá, nós tivemos no ano passado 31 casos de sarampo. O Rio teve 2 casos de sarampo na região metropolitana. Nós conseguimos, nós estabelecemos algumas medidas, vocês devem ter visto no ano passado, de busca ativa dos pacientes. A gente literalmente foi na casa das pessoas, bater na porta para vacinar. A gente não teve em Campos. Então, o que a gente espera é, não queremos que o sarampo volte para Campos. Mas vamos falar de números, então, pode passar o próximo. Bom, onde que está o risco? Todas as doenças, elas têm um potencial de transmissão, alguns maior, outros menor. O sarampo, hoje, das doenças existentes, é a doença mais transmissível que existe. Não tem nenhuma doença mais transmissível do sarampo. Então, se ele é muito transmissível, se o vírus encontrar alguém suscetível, a chance dele causar doença, a chance dele infectar essa pessoa é muito grande. Então, quanto maior for essa transmissão, o chamado número básico de reprodução, é aquele R0, que vocês devem ter ouvido falar na Covid. Quanto maior a chance de transmissão, maior a chance da gente ter a infecção. Para comparar, o Covid, o horror que foi, por que foi um horror? Porque 100% da população era suscetível. Agora vamos comparar o Covid, o coronavírus, com o sarampo. Ele é de 2,5 a 3, o número básico de reprodução dele. O do sarampo é 15, 5 vezes mais transmissível que o Covid. Vocês já pararam para pensar se o Covid fosse tão transmissível, se o coronavírus fosse tão transmissível quanto o sarampo? Ele já teve esse horror que foi uma doença não tão transmissível. Então, por que ela foi assim? Porque 100% da população era suscetível. O vírus era uma mutação, era um vírus novo, não tinha vacina. Então, potencialmente, todo mundo era suscetível. O que vai acontecer? Qual o risco que a gente corre? Você imagina uma doença mais transmissível, a gente vai aumentando a quantidade de pessoas que podem adoecer, de pessoas não vacinadas. Então, o risco da gente ter uma epidemia de sarampo, ele vai crescendo, ele vai acumulando. Como que a gente faz esse cálculo? Pode passar o próximo. Ele cortou um pouco, mas basicamente é o seguinte. Eu multiplico esse número básico de reprodução pela quantidade da população que está suscetível. Se esse número é maior que 1, eu tenho um risco de infecção.
Então vamos fazer a conta com o sarampo lá. O número básico de reprodução dele é de 15,6. Se eu tiver 50% da população suscetível e 50% imunizada, esse número vai dar 7,8, muito acima de 1. Então eu preciso de 95% da população imunizada para só ter 5% de suscetíveis para eu conseguir baixar de um número. Quando eu multiplico 15,6 por 0,05 suscetíveis, já que eu tenho 95% da população vacinada, eu baixo o número de 1 e seguro a transmissão do vírus. O cálculo é simples. Então, quanto maior o número básico de reprodução, maior é a minha quantidade de pessoas imunizadas que eu tenho que ter. Certo? Então pensem, a gente chegou ali, eu mostrei para vocês, com 45%, 33% só da população da faixa etária imunizada. Olha o risco que a gente está correndo. Essas pessoas, essas crianças que não foram imunizadas, elas estão passando para o outro ano da escola. Aí entram novas crianças, né? Creche, escola, não foi imunizada, 67% deles não foram imunizados. E aí isso vai somando, aí passa o ano. Temos que vacinar nossas crianças principalmente. Então, nos ajudem, por favor, a fazer essa imunização para que a gente não tenha sarampo, pólio e as outras doenças que também são potencialmente graves. São menos importantes do ponto de vista epidemiológico, mas ninguém quer adoecer. Se tem vacina, por que eu vou correr o risco de adoecer? Próximo. Terminando. Então, as causas dessa queda vacinal também, a maioria de vocês conhece, elas vão desde da população, quando ela não tem o medo da doença, e isso vai acontecer quando a gente fica muito tempo sem ter a doença naquela determinada população. É o que acontece hoje com a dengue. Nós estávamos há 10 anos sem uma epidemia, a população relaxa e aí a doença volta. Isso passa também pelos profissionais de saúde. Nós temos um serviço de educação continuada, que é aquilo do nunca termina o serviço, o trabalho. Então a gente precisa educar os profissionais da saúde, e nós queremos também contar com a ajuda de vocês para vocês serem lá quem está na ponta captando essas crianças, conversando com os pais responsáveis para que a gente possa aumentar nosso índice vacinal. E as outras causas vocês também já conhecem, né? Principalmente as fake news, que atrapalharam consideravelmente a adesão da população à vacina. Então vocês são os nossos aliados para esclarecer e informar os pais responsáveis. Agora o último, como que a gente soluciona isso? São 12 planos de ação. O material vai ficar disponível para vocês lá no site do PSE. O que a gente pode fazer para tentar aumentar a adesão vacinal das nossas crianças e adolescentes, principalmente. Com isso, a saúde vai para todo mundo. Eu só quero lembrar que a criança, ela leva para casa, muitas vezes, o micro-organismo. Na criança pode não ser tão grave, mas em casa, no idoso, no imunodeprimido, em quem tenha complicações, comorbidades, a doença ela pode ser mais grave. Então é uma questão de saúde pública. A gente está falando aqui das crianças, mas isso serve para toda a população. Então eu quero agradecer muito o convite, poder estar aqui conversando com vocês, e quero realmente pedir ajuda de vocês para que a gente consiga aumentar a nossa adesão vacinal. A gente conseguiu em Campos a maioria dessas vacinas, principalmente do exemplo da poliomielite, do sarampo, em determinadas faixas etárias do sarampo. De 2 a 3 anos a gente conseguiu vacinar. Ano passado fechamos o ano com 96% de vacinação. Mas quando a gente soma de 0 a 5 anos, nós ainda estamos abaixo dos 95%. Campos está com 84%, se eu não me engano. A gente ainda tem que subir para que a gente diminua o risco do retorno do sarampo na nossa cidade. Então, para isso, a gente vai precisar da ajuda de vocês. Eu peço encarecidamente que vocês conversem nas unidades de vocês, orientem a ir até as unidades básicas de saúde para vacinar, ou quando nós formos até as escolas, as unidades, recebam também nossa equipe, de preferência com todos os alunos que estejam matriculados vacinando. Muito obrigado e eu estou à disposição para dúvidas. Agradecemos então a presença do Dr. Rodrigo Carneiro.
Carneiro, sempre solícito aos demais da Secretaria de Educação. O senhor tem andado de mãos dadas juntos com a educação e nós agradecemos demais a sua gentileza.